Essa semana, dia 31 de outubro, nós comemoramos 508 anos, irmãos. 508 anos da Reforma Protestante. 508 anos que um homem, um padre, onde ele estava lendo as Escrituras, e ele percebeu que havia alguma coisa de errado. E o coração dele ferveu e pegou fogo. Esse homem não queria sair da igreja. Esse homem queria reformar a igreja. Esse homem lutou contra uma tirania. Lutou contra inúmeros homens perversos. Mas Deus o protegeu e o aprove. Quando nós falamos da reforma protestante, irmãos, nós temos que lembrar que não foi um movimento único. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós temos em 1300, começa o início dos pré-reformadores. John Huss, John Wycliffe, homens que já começaram a entender que a justificação seria pela fé. John Huss, ao defender a justificação pela fé, ele foi condenado pela igreja, foi morto. E a sua morte foi numa fogueira. E esse homem morreu cantando. Ele mesmo disse: eu morro, mas vai nascer um que ainda vai lutar para falar sobre a justificação pela fé. E esse movimento se estendeu até vir Lutero. Irmãos, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 1, no versículo 16 ao 17. Romanos, capítulo 1 de Romanos, do versículo 16 e 17. Todos acharam? Assim diz a Sagrada Escritura: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento maravilhoso no qual nós lemos a sua palavra. Que o Senhor possa vir a derramar da sua graça, que o Senhor possa vir a revelar, Senhor amado, se revelar através das Escrituras, onde nós vemos, Senhor Jesus, que esse movimento da reforma protestante não foi um movimento único. Homens morreram, homens entregaram suas vidas para defender a justificação pela fé. E a justificação pela fé é uma das doutrinas centrais do protestantismo e da igreja evangélica brasileira. Nós sabemos que todos os nossos pecados, a partir do momento que nós cremos, eles são imputados em Cristo, e Cristo imputa a sua justiça em nós. E Deus nos declara justos através da crença no seu Filho amado. Que teu Espírito Santo possa vir a falar poderosamente, e que essa chama da reforma protestante, que começou no século XVI, não se apague, Senhor. Que ela esteja sempre viva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando o apóstolo Paulo, do justo que viveria pela fé, com certeza ele está se referindo lá no texto de Abacuque, onde Abacuque já falava que o justo viveria pela fé. E a justificação pela fé, irmãos, é uma das doutrinas da igreja cristã, principalmente dos protestantes, onde ela custou muito, onde ela foi defendida a preço de sangue.
nós sabemos que a justificação pela fé, ela rompe com a Igreja Católica Romana, no qual o motivo da justificação era feito por inúmeras coisas, por obras, era feito por indulgências, por penitências, pela Igreja. E quando Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, às vésperas do dia de Todos os Santos, onde ele crava as suas 95 teses na igreja de Wittenberg, protestando sobre todo aquele movimento católico que acontecia. Nós sabemos que quando nós começamos a estudar a história da igreja, a partir do período apostólico, quando os apóstolos morrem, nós temos os pais da igreja. Nós vemos Agostinho, Ambrósio, Crisóstomo e todos esses pais da igreja. A igreja, até o seu quarto concílio, ela permanecia firme e constante. Ela permanecia ainda dentro da doutrina dos apóstolos. Só que tempos depois, nós vemos pelos outros concílios que a igreja começa a se desviar dos ensinos dos apóstolos. Nós vemos que a igreja começa a levar mais em conta o magistrado, do que a própria palavra. A igreja começa a dar peso e ter voz. A igreja se torna poderosa. Nós vemos reis se prostrando perante a papas com um grande medo de irem para o inferno. Nós vemos que o romanismo começa a ganhar uma força extraordinária. E quando se adentra do século 7, 8, nós começamos a ver que a igreja começa a passar pelo período das trevas, onde a gente chama de Idade Média. A Idade Média era um período das trevas, onde a igreja já estava completamente corrompida, onde as negociações aconteciam em relação com dinheiro, com terras, onde as negociações aconteciam por vendas de perdão, por vendas de indulgências, onde as pessoas pagavam para ter o perdão, pagavam para tirar pessoas do próprio purgatório. Segundo a doutrina romanista, as pessoas de baixa, a plebe, tirando os santos, que iriam direto para o céu, todos teriam que passar pelo purgatório. E quando você pagava, você retirava uma pessoa do purgatório, ou se sua oferta fosse mais baixa, ela teria menos tempo no purgatório, ela sofreria menos. O purgatório, que é uma doutrina antibíblica, ela fala que você passa por lá para se purificar, para expurgar os seus pecados. E essa doutrina não tem base nenhuma nas Escrituras. Infelizmente, não tem base nenhuma nas Escrituras. E nós adentramos a Idade Média, onde a igreja se corrompe. Nós vemos o Papa Leão X, ele começa a perseguir essa ideia de reformadores dentro da igreja. Por que eu falo isso? Porque o magistrado católico, ou seja, o magistrado, os doutores da igreja, o clero, tinham o mesmo peso de decisão das Escrituras. Ou seja, as decisões tinham o mesmo peso da Escritura Sagrada. Quando eu falo que John Hus morreu na fogueira, foi justamente porque ele começou a acender essa ideia de justificação pela fé, onde a pessoa no qual somente ela creria em Cristo Jesus e os seus pecados estariam perdoados. E Deus imputaria a justiça da obra de Jesus Cristo nessa pessoa, e ela seria salva e perdoada, e haveria reconciliação com o Pai. Essa doutrina é uma doutrina muito custosa para o protestantismo, porque inúmeras pessoas morreram ao defender ela. John Hus foi queimado vivo em praça pública. E esse homem era tão crente, irmãos, que ele
foi queimado cantando louvores e pedindo para que Deus perdoasse essas pessoas dos pecados dele. Mais para frente, quando Lutero ele vai até Roma, ele fica extremamente abismado de quanto as pessoas negociavam a venda de perdão, de quanto as pessoas negociavam como iriam tirar parentes, primos, pais, familiares de dentro do purgatório para passar direto para o céu, e tudo isso teria que ser pago. E a igreja emitia um documento de indulgência, falando que os pecados daquela pessoa estavam pagos, e com aquele documento ele se declarava que estava justificado. A igreja estava corrompida porque ela vendia o perdão, ela vendia a graça de Deus. Onde Lutero, ao chegar lá em Roma, os bispos falaram que somente se ele olhasse as relíquias, como o prego em que Jesus foi crucificado ou um pedaço da cruz, ele já estaria perdoado. E isso causou completo escândalo para ele. E ao começar a estudar e a meditar nas Escrituras, ele começa a trazer essa ideia de justificação pela fé, no qual somente você crê que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, seus pecados estão perdoados e você é justificado. Porque isso iria tirar o poder da igreja em manipular perdão, penitências, indulgências, negociação de cargos eclesiásticos e tudo isso. E ainda tinha isso. Existia uma lei que se chamava investidura leiga, onde você poderia dar poderes eclesiásticos a um leigo que nem conhece nada de Bíblia, nem conhece nada de Evangelho. E isso também era negociado naquela época. E Lutero, ao cravar essas teses na igreja de Wittenberg, revoltado, porque as pessoas, elas não se sentiam felizes ao ir para a igreja, mas elas se sentiam pesarosas, trêmulas, com um fardo pesado, achando que tudo aquilo seria impossível para eles. E a igreja começou a se tornar um fardo e motivo de medo. Quando Lutero prega essas 95 teses, os dogmas, os sacramentos da igreja passam a ser questionados duramente, onde ele quer realmente que todos tenham acesso às Escrituras e leiam elas e meditem a ela. Quando Lutero vê que o justo viverá pela fé, ele percebe que não há méritos na salvação. Não havia preço suficiente a ser pago para entrar nos céus. O movimento de reforma protestante, irmãos, é um movimento extremamente importante para nós que somos reformados, porque ela é um divisor de águas de todas essas outras religiões. A salvação não é mérito nosso, é pela graça de Deus, a graça divina, a graça salvadora. E esse ato, ele causa uma revolução no sistema político religioso, porque a Igreja Católica tinha poder político, tinha poder para influenciar pessoas. Os reis temiam o clero, tanto que a hierarquia era o clero, a monarquia e a plebe, os plebeus. E os reis ficavam abaixo do clero, porque os reis prestavam contas para o clero. O rei Ricardo subiu uma escadaria de joelhos após o Papa desligar ele dos céus.
E como perdão, ele teve que passar quase que uma noite inteira num frio de 5 graus na escadaria, implorando para o Papa o seu perdão, para que ele ligasse de volta nos céus. Tamanho era o poder da igreja. A igreja não era adorada, a igreja era temida. As pessoas tinham medo da igreja. E quando Lutero abala esse sistema político religioso que governava na Idade das Trevas, que é a Idade Média, a Alemanha começa a se espalhar nesse movimento. A Europa começa a sentir esse movimento de reforma protestante. E aí nasce as 5 solas que nós vemos aqui. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente Deus a glória. Ele defendeu ferrenhamente. Quando Lutero foi chamado no concílio de Worms, onde os livros dele foram postos na frente e foram pedidos para eles negarem todos os livros dele, ele sabia que a sua vida corria risco, mas ele sabia que ele tinha a proteção do rei. Lutero pede um dia para pensar, e nesse dia ele está recluso, onde ele ora, onde ele se martiriza, onde ele pensa, e aí ele vem. E é feita a pergunta: você nega todos esses escritos aqui? Você nega tudo isso que você escreveu contra a Santa Igreja Católica? E Lutero fala: não. Jamais um homem pode lutar contra a sua consciência. E a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Se vocês já acharem em algum dos meus escritos aqui algo que seja diferente ou vá contra as Escrituras, eu negarei. Mas caso contrário, eu não negarei, pois a minha fé é cativa às Escrituras. E ele vira as costas e sai. Ao sair, o povo está alvoroçado, gritando o nome dele, porque ali é o início de uma reforma que iria se alastrar em toda a Europa. Logo em seguida nós temos João Calvino em Genebra, onde ele começa a formular a escola dos pregadores ali, onde ele sistematiza toda a teologia reformada, onde ele sistematiza todos os escritos teológicos. E é onde nasce as Institutas da Religião Cristã, onde João Calvino é um dos grandes pensadores da Reforma, uma mente extraordinária. E de lá sai John Knox, que vai para a Escócia e funda o presbiterianismo lá, onde a própria rainha tinha medo dele. Ele fala: eu tenho mais medo de John Knox de joelhos em oração do que os canhões da Inglaterra apontados para mim. Para vocês verem o movimento da reforma, ele alastra e pega fogo em toda a Europa. E aí sai a primeira declaração de fé da igreja reformada, da igreja protestante. E ela é aceita. E aí o romanismo começa a perder a força. E aí a sua tirania começa a cair. Logo em seguida surge o movimento de contra-reforma, o movimento para parar a reforma protestante e rever alguns erros da Igreja Católica. Mas esse movimento de contra-reforma da Igreja Católica não foi suficiente, e ele perde a força e a reforma estoura em toda a Europa. Para vocês terem uma noção, o movimento estava tão forte que em 1530, 1550,
João Calvino sabe que existem terras do outro lado do Ocidente. E ele envia missionários para cá. E esses missionários vêm para o Brasil, onde nós temos a nossa confissão de fé de Guanabara. Infelizmente, por um motim e por uma revolução, o presbiterianismo e a doutrina reformada não se instala no Brasil. Por quê? Porque houve um complô e alguns tiveram que fugir para salvar as suas vidas. Mas você já imaginou se o Brasil tivesse sido colonizado pelos reformadores? O pensamento, como seria do povo? Para vocês terem uma noção. E aí, nessas 5 solas, Lutero começa a defender toda a sua doutrina, sistematizando que a glória deve ser só para Deus, que somente a fé, somente a graça, somente a Escritura e somente Cristo. A primeira sola, que é a sola Escritura, ou somente a Escritura. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, do 20 ao 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados através do Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura, e somente a Escritura, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, sendo a nossa única regra de fé e prática, sendo a nossa única fonte de autoridade doutrinária. Lutero defendeu que somente a Escritura, que nenhuma tradição e nenhum magistrado tem peso maior do que a Escritura. Pelo contrário, Lutero defendia que o magistrado e a tradição têm que passar pelo crivo das Escrituras. A Escritura tem que analisar a tradição e a Escritura tem que analisar o magistrado. Eles não têm o mesmo peso. Por isso que ele fala somente a Escritura. Em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura e somente a Escritura. Ela é a nossa única regra de autoridade e fé, irmãos. Não são experiências, revelações, não. É a Escritura. Nós não fazemos doutrina à base de experiências e revelações. As doutrinas, elas têm que ser escriturísticas. Elas têm que ser bíblicas. Somente a Escritura. E somente ela, nenhum outro livro se iguala à Escritura. E esse foi um dos pontos que Lutero defendeu. E a autoridade da igreja começou a ficar em pânico, porque o magistrado iria perder peso de decisão. A tradição iria se romper mediante a Escritura. Isso seria um grande abalo para toda a igreja romana. Onde a tradição falaria tempos, onde o magistrado queria decidir o que é certo e o que é errado. E Lutero fala assim: não são vocês que decidem o que é certo e o que é errado. É a Escritura que decide o que é certo e o que é errado. Somente a Escritura. Ela é o peso de decisão final. O segundo ponto, somente Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 11 ao 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por nós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina.
Em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Somente Cristo Jesus é que salva. Não existe outro mediador. Não existe nenhum outro santo, não existe Maria, somente Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Isso abalaria a tradição, porque é pela tradição que Maria se torna corredentora junto com Cristo. É pela tradição que os santos são idolatrados. É pela tradição que os santos se tornam intercessores. É pela tradição que você ora pelos mortos para pedir coisas. Foi pela tradição. E esse pilar seria abalado pelo romanismo, quando ele declara que a sua fé tem que ser somente em Cristo Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Não existe nenhum outro ser que medie o homem com Deus. Nenhum outro ser, somente Cristo Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Lutero afirma que somente um mediador, somente Jesus Cristo é o mediador. Foi Jesus Cristo que morreu. Foi Jesus Cristo que pagou o preço do pecado. Foi Jesus Cristo que pagou a nossa dívida impagável do pecado. E Ele imputa a sua justiça em nós. E aí nós somos declarados justos pelo Pai. E somos recebidos na vida eterna. Somente Cristo Jesus. Somente Ele. Ele que nos chamou, Ele que nos redimiu, Ele que nos salvou, e é Ele que nos levará para a vida eterna. Isso era um tremendo, como se diz nos tempos de hoje, tapa na cara da tradição. Você entende que Lutero está rompendo com todo um sistema político, religioso e teológico. Você entende que você, sendo crente, ao afirmar as Escrituras, que são a sua única regra de fé e prática, você reafirma isso? Você entende a batalha de Lutero naquela época? Onde planejaram uma emboscada para ele até a sua morte? Terceiro ponto. Somente a graça. Efésios capítulo 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Lutero reafirma que a salvação é somente pela graça de Deus e não é pela obra de algum homem e não é pelo mérito de algum homem. É somente pela graça de Deus. Somente a graça é capaz de nos conceder a salvação. A graça que é a obra redentora de Cristo Jesus, onde a palavra graça significa favor imerecido. Nem eu e nem você merecíamos esse favor, mas aprove Deus na sua eternidade nos amar de tal modo
para entregar o seu Filho. E quando você crê em Cristo Jesus, você é salvo por essa graça maravilhosa. E Ele afirma essa graça salvadora em Atos capítulo 17, no versículo 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É pela graça que nós trabalhamos, é pela graça que nós temos vida, é pela graça que nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É pela graça, irmãos. Em João 3,36, a Bíblia diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em Romanos, capítulo 11, no versículo 6, diz assim: mas é por graça, já não pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. E de outra maneira, obra já não é obra. Nós não somos salvos pelos nossos esforços, pelo quanto nós fazemos, pelo quanto nós trabalhamos na igreja, pelo quanto nós nos dedicamos. Tudo isso que nós fazemos são um resultado da nossa salvação. Se realmente você é um servo do Senhor Jesus, você trabalha, você vive, você glorifica, você se empenha na igreja. Por quê? Porque você foi salvo e você entendeu essa salvação. E é por isso que você trabalha para Cristo Jesus. Você não trabalha para alcançar a sua salvação. Você trabalha como resultado dessa salvação que já foi alcançada. Pela obra maravilhosa de Cristo Jesus. É pela graça, irmãos. Isso quebraria os dogmas da igreja de penitências. Isso quebraria dos dogmas da igreja de comprar o perdão. Isso quebraria o dogma da igreja de você passar anos no purgatório. Isso quebraria os dogmas da igreja dela ser o intermediário para te perdoar, para levar as suas petições para Cristo. E a igreja emitiu o seu perdão. Ele está rompendo com o sistema. É pela graça. A quarta, somente a fé. Num sistema que era exigido inúmeras coisas para você alcançar a salvação, onde teria que ter o esforço humano, dinheiro, pagar penitência, onde se torna extremamente exaustivo e cansativo. Agora, Deus revela que é somente pela fé. Ao você crer na obra redentora de Cristo na cruz. Não existe mais nada a ser pago ou ser comprado. É somente pela fé. Somente pela fé. Gálatas 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Gálatas 2:6. Não há nada que eu e você possamos fazer para nos justificarmos perante a Deus. Somente a obra de Jesus Cristo na cruz que nos justifica. Ao nós crermos, declararmos a nossa fé e dizer não às outras coisas e crermos verdadeiramente em Cristo, essa fé que nos é dada através da graça. Não existe mais penitência, não existe mais compra de perdão,
ou compra de arrependimento. Lutero, ele sempre foi contra as penitências pregadas pela Igreja Católica, afirmando que o homem não pode se penitenciar diante de Deus para obter perdão. Sem a fé não há esperança para nós. As nossas obras são imundas para Deus e manchadas pelo pecado. Era isso que ele dizia. Que é somente a fé genuína e verdadeira em Cristo Jesus poderia nos salvar e nos livrar das nossas próprias obras ruins, porque são as nossas obras que nos condenam também. Somente a fé. Romanos capítulo 3, do 11 ao 12. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Ou seja, irmãos, todos nós pecamos. E se não é pela fé em Cristo Jesus, essa fé que nos purifica e que nos limpa do pecado, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue, só existe redenção em Cristo, irmãos. Não há outro meio e outro método. Uma vez que nós entendemos que as nossas boas obras são o resultado da nossa fé, entendemos que a glória pelos nossos feitos devem ser devotadas a Deus. Tudo o que nós fizemos é para glorificar a Deus. Tudo aquilo que a fé faz com que a gente se mova, tudo isso é para glorificar a Deus. E não há outro propósito nisso, irmãos. E o quinto e último ponto: somente a Deus a glória. Irmãos, Deus não reparte a sua glória com ninguém e com nada ou coisa alguma. Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Nós temos que entender que glória a Deus somente, entender que a honra e a glória pela nossa salvação deve ser dada somente a Deus, somente a Ele, para o resplendor de sua glória, irmãos. Tudo que nós fizemos, tudo que nós falamos, tudo que comemos, aonde andamos, o que pensamos, tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo. Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito isso por si mesmo, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. De quem que a carta dos Hebreus está falando? Ele está falando de Cristo. A glória somente a Deus. A glória é um atributo incomunicável, ou seja, não é compartilhado com a raça humana. Ele diz respeito à grandeza, pureza e à natureza de Deus. Por isso, não há outro ser digno de glória a não ser a Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente a Deus a glória, porque nós somos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. E a criatura adora o Criador. Quando Lutero defende isso, irmãos, você entende que ele está rompendo com um sistema religioso. Irmãos, a reforma protestante não foi só um benefício
religioso, no qual nós temos livre acesso às Escrituras e podemos examiná-las. A Reforma Protestante trouxe um benefício extremamente para toda a sociedade. Toda a sociedade. Através da Reforma Protestante, junto com a criação da imprensa, onde ajuda a divulgar as ideias teológicas de Lutero, a Reforma Protestante cria universidades no mundo inteiro. A Reforma Protestante liberta essas pessoas desse império das trevas religioso, onde as pessoas não podiam ter acesso a estudos, onde a igreja queria que as pessoas permanecessem leigas, burras, sem entendimento. A Reforma Protestante abre o leque para as pessoas buscarem conhecimento, onde a igreja falava que a ciência e as outras ciências eram tudo coisas demoníacas. A Reforma Protestante fala que a ciência, a medicina e as outras ciências estão a serviço do reino de Deus e da sociedade. A Reforma foi um movimento revolucionário, irmãos. Inúmeras universidades foram criadas, escolas foram criadas. As pessoas começaram a ser catequizadas através da Reforma Protestante. João Calvino foi a primeira pessoa a colocar homem e mulher dentro da sala de aula, tratando os dois em comum para o aprendizado. Você sabia disso? Foi ele que fez as pessoas se sentarem, homens e mulheres, para catequizá-los, para que eles lessem, aprendessem a escrever, aprendessem a ler. Ele foi o primeiro a colocar os dois em pés de igualdade. A Reforma Protestante começa a ver que as outras ciências são para a glória de Deus. A medicina, a biologia. Por isso que quando a gente olha pelo mundo afora, inúmeras universidades, e as históricas e antigas, elas foram fundadas por reformadores. As pessoas tiveram livre acesso a estudar e examinar as Escrituras. A Reforma desenvolveu. Dos 100 maiores acontecimentos da história da humanidade, a Reforma Protestante está em 38º acontecimento. Do movimento mais importante da humanidade. Ela liberta uma era das pessoas leigas e mostra conhecimento para que elas possam vir a buscar. E tudo isso, irmãos, não é para a glória desses homens, é para a honra e glória do nosso Deus, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E infelizmente, irmãos, quando nós vemos hoje crentes, ao invés de relembrarem o dia 31 de outubro como um marco histórico, onde se nós estamos aqui é por causa daquele movimento que aconteceu lá. Ao invés de relembrar esses fatos históricos, eles esquecem isso e vão comemorar Halloween, festas pagãs, onde se é comemorado espíritos imundos e a morte. Nós somos crentes, nós não comemoramos a morte, nós comemoramos a vida, porque nós temos uma vida eterna garantida em Cristo Jesus. Nós crentes não comemoramos a morte, nós comemoramos a vida, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele nos promete vida e vida em abundância. Ele nos promete uma vida eterna, que jamais passará. A Reforma Protestante, irmãos, não é só um símbolo de um homem que defendeu as Escrituras, defendeu a palavra de Deus e estava disposto a morrer por ela. Que essa reforma, ela esteja viva em nossos corações também. Que a gente possa vir a reformar a nossa vida.
nossa vida espiritual, a reformar o jeito que a gente vive, o jeito que a gente conduz a família, o jeito que a gente trata os nossos amigos. Que essa reforma possa ser uma reforma espiritual em nossas vidas. Que a gente realmente entenda o que é a verdadeira fé em Cristo Jesus e trabalhe e lute para fazer o melhor por Ele. Se Deus te chamou, irmãos, não largue a mão do arado. Se Deus te chamou para trabalhar na obra dele, não largue mão. Hoje está tudo muito fácil, está tudo muito simples. Aqueles homens corriam risco de vida e muitos morreram. Morreram defendendo a palavra de Deus. O que é exigido hoje de nós é o mínimo, que era orar e ler a Bíblia e congregar em comunhão com os irmãos. É o mínimo. Hoje nós temos algo na igreja evangélica que dá medo, irmãos. E Satanás, ele tem feito um trabalho para deixar os crentes ignorantes. E ele tem feito esse trabalho por quê? Porque é o culto à ignorância. E essa ignorância, ela vem travestida, sabe como? De simplicidade. Ah não, eu prefiro uma coisa simples, um evangelho simples. E ele não quer se aprofundar nas escrituras. Isso é um trabalho de Satanás. Irmãos, você pode ser o homem mais simples da vida. E você pode ser uma ferramenta poderosa na escritura. Um homem que lê a escritura, um homem que medita. Simplicidade não tem nada a ver de ser um bom crente, um bom leitor da escritura. Existem homens sábios, doutores em teologia, que são homens simples, que sentam e comem pão com mortadela na padaria, todos os dias. Não tem nada a ver. E Satanás, ele vem embutindo isso nas igrejas, como a ignorância como forma de simplicidade. Doutor Augusto Nicodemos, ele falou algo poderosíssimo. Ele falou que as igrejas nunca cantaram tanto em tão poucos anos, mas nunca foram tão analfabetas biblicamente. É investido em estrutura, em show, em luzes, instrumentos caríssimos, pagando milhões para as pessoas cantarem. E a palavra de Deus e a escritura, as pessoas não sabem um versículo bíblico. E tem cantores cristãos que você vai perguntar da vida de oração dos caras, misericórdia. O cara nem lê a Bíblia, mano. Triste. Irmãos, que essa reforma, ela possa ser na nossa vida, no nosso coração. Que a gente reforme o nosso entendimento de igreja, de comunhão. Que a gente reforme o nosso entendimento de vida com Deus. Que a gente reforme o nosso entendimento de como trabalhar aqui na igreja e dar o nosso melhor para Cristo Jesus. Que a gente reforme os nossos corações e que essa chama que ardeu no coração daquele homem possa vir arder no nosso coração. Que a gente tenha vontade plena, não enterre os seus dons e os seus talentos. Que a gente possa vir a reformar a nossa maneira de viver. E como Lutero propôs, que a gente possa vir a voltar às Escrituras. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa vir a falar grandemente e poderosamente e que as pessoas possam vir a refletir essa semana sobre esse movimento grande da reforma protestante, onde o justo viveria pela fé, onde nós somos justificados pela obra de Cristo Jesus, ao crermos nele.
Senhor, que o Senhor possa vir a reformar a nossa vida, reformar o nosso entendimento, reformar a nossa vontade de servir a Ti. Que a gente possa a servir cada vez mais e mais, e servir melhor, porque nós fazemos o melhor para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus soberano que governa todo o universo. Espírito Santo, que o Senhor venha falar através dos corações e venha trazer de volta esse movimento de reforma, é trazer a forma original daquilo que era. Nós precisamos, Senhor amado, precisamos e pedimos ardentemente que o Senhor reforme o nosso entendimento como igreja, reforme a maneira da gente servir, reforme a maneira da gente adorar, reforme a maneira, Senhor amado, que a gente possa crer mais claramente, que a gente não faça culto à ignorância, mas que a gente possa vir a se aprofundar, Senhor amado, cada vez mais na Tua palavra. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.